No clipe de hoje, nós vamos formalizar o conceito de estabilidade assintótica, que foi visto no curso, aulas 13 e 14, se eu não me engano, e vamos formalizar o teorema que estabelece o critério para a estabilidade assintótica de um sistema linear invariante no tempo em relação aos autovalores da matriz A, terem magnitude menor que a unidade. Relembrando o que a gente viu no curso, a gente vai partir de um sistema linear invariante no tempo, representado em espaço de estados, homogêneo. Então, relembrando a notação que a gente utilizou, S é um vetor de estados, um vetor no R n grande, e a equação homogênea é tal que S, vetor. Eu não vou indicar vetor no clipe não, tá? S no instante n mais 1 é dado pela multiplicação da matriz A pelo vetor de estados no instante anterior, no instante n. Se a gente estivesse trabalhando com o caso não homogêneo, teria mais um bx, onde x é a entrada do sistema. Note que, em geral, na literatura, o estado é denotado por x e a gente está denotando por S de state. Então, essa é a equação homogênea. E a gente pode resolver essa equação para um determinado estado inicial S0. Lembrando aqui que S é um vetor pertencente ao R n grande, onde n grande é a ordem da equação de estados, e a matriz A pertence ao R n por n. É uma matriz quadrada de ordem n. A gente viu no curso que a solução desse sistema para um determinado estado inicial no instante 0 S0 é dado por S de n igual a elevado a n S0. Isso para n, né, maior ou igual a 0. Né? O conceito de estabilidade assintótica que a gente viu foi o seguinte. Vamos chamar esse sistema aqui de sistema 1, tá? O sistema 1 é assintoticamente estável, né? Vamos chamar de AE, de assintoticamente estável, se o limite, quando n tende a infinito, de Sn é igual ao vetor nulo, para qualquer S0 finito diferente de zero. Que é vetor S0, vetor nulo. Para qualquer estado inicial não nulo que a gente considerar, todo e qualquer, se a gente deixar o sistema rodando, para n tendendo a infinito, o estado tende ao estado nulo. Isso define o conceito de estabilidade assintótica. Naturalmente, isso não define um critério de verificação se o sistema é assintoticamente estável, porque isso implica você avaliar para todo e qualquer estado inicial não nulo. Então, isso não é prático. E a gente viu um critério de verificação para a estabilidade assintótica envolvendo os autovalores da matriz A. Então, considere lambda i, para i pertencente ao conjunto 1, 2, 3, assim por diante, até n, os n autovalores, né, da matriz A. A gente viu um teorema que dizia o seguinte: o sistema 1 é assintoticamente estável se e somente se, em módulo, os autovalores de A tiverem magnitude estritamente menor do que a unidade. Isso para i pertencente ao conjunto que a gente viu antes aqui. 1, 2, 3, n. Esse foi o teorema que a gente viu no curso sem demonstrar. Então, nós vamos demonstrar formalmente esse teorema nesse clipe. Para facilitar o entendimento, nós vamos separar a demonstração em dois casos. Um que é um caso particular e depois a gente generaliza esse resultado. Mas o caso particular ajuda a entender quais são os passos, né, da demonstração no caso geral. Então, o caso particular, vamos chamar de caso 1, matriz A é diagonalizável. Exemplo, né, de uma situação em que a matriz A é diagonalizável é quando todos os autovalores lambda i de A são distintos. O caso clássico em que a matriz A é diagonalizável. Nessa situação, a gente viu que é possível estabelecer uma mudança de base e construir um vetor de estados S chapéu de n, dado por uma transformação T aplicada ao vetor de estados original S. E nesse caso, a gente viu que a gente pode escrever a matriz A como T inverso, matriz A chapéu, associada ao estado transformado, T. Mas a gente viu que no caso específico de colunas de T serem os autovetores de A associados a lambda i, a matriz A chapéu é uma matriz diagonal D, cujos elementos são os autovalores lambda i, ou seja, D é igual à diagonal de lambda 1, lambda 2, lambda 3 até lambda n. Esse no caso particular de todos os autovalores serem distintos, tá ok? Então, nessa situação, já que A pode ser escrito como T inverso A chapéu T,
nós podemos também escrever D em função de A como sendo T, A, T inverso, que define um sistema após a mudança de base, que é um sistema diagonal. Um sistema cuja implementação é uma implementação em paralelo, de sistemas de primeira ordem. No mais, vamos considerar os autovalores possivelmente complexos escritos na forma polar como o módulo de lambda-i e elevado a j ômega i. Então, o módulo eu vou deixar de forma explícita, porque o teorema envolve diretamente os autovalores em módulo, e a fase de cada autovalor é dada aqui pelo ômega i. Lembrando que i pertence ao conjunto que a gente já definiu anteriormente. Muito bem, então vamos trabalhar o teorema nesse caso, né? O sistema é assintoticamente estável se e somente se, em módulo, todos os autovalores têm magnitude estritamente menor do que a unidade. Então, nós vamos partir da definição de que é um sistema assintoticamente estável. Isso implica que o limite quando n tende ao infinito de Sn é igual a um vetor nulo. Então, para demonstrar o teorema, nós precisamos demonstrar a ida, ou seja, o sistema ser assintoticamente estável implica que para essa expressão valer, módulo de lambda-i tem que ser menor do que 1, e a volta, né? Se o módulo de lambda-i for menor do que 1, para todo i, o sistema então é assintoticamente estável, essa expressão é válida. Muito bem, então a gente começa a partir da expressão que define a estabilidade assintótica, limite quando n vai para infinito de S de n, que é igual ao limite quando n vai para infinito de a elevado a n S0, que é igual ao limite quando n vai para infinito. Vou substituir a por essa expressão que envolve a transformação de S para S chapéu. Aqui eu vou usar D, para lembrar que a matriz A chapéu é a matriz diagonal. A elevado a n vai ser T-1 dt elevado a n S0. Aqui, como a gente está fazendo uma multiplicação de n termos T inverso dt, os termos internos aqui T-1 vão se transformar em matrizes em identidade. A gente pode escrever isso então como limite quando n vai para infinito de T-1 d elevado a n, t, multiplicando S0. Muito bem. No caso diagonal, para que esse limite seja o vetor nulo, e já que S é não nulo e t, como t inverso, são bases, então também são matrizes não nulas, o requisito é que a matriz d elevado a n, quando n vai para infinito, seja uma matriz nula. E no caso aqui, né, d elevado a n, sendo d uma matriz diagonal, cujos elementos são os elementos da matriz d elevados a n. Então, a gente pode escrever isso como o limite, quando n vai para infinito, de t inverso, diagonal de lambda1 elevado a n, lambda2 elevado a n, lambda n elevado a n, t, S0. Muito bem, para essa matriz no limite, quando n vai para infinito e para zero, o que tem que acontecer? Em módulo, né, os valores de lambda-i têm que ser menores do que 1. Porque um valor menor do que 1 em módulo elevado a n decresce exponencialmente para zero. A matriz resultante d elevado a n é uma matriz nula, o que faz com que o resultado aqui seja satisfeito. Esse limite a gente pode escrever como sendo igual ao limite quando n vai para infinito de t inverso diagonal de módulo de lambda1 elevado a n e elevado a j ômega 1n. Esse termo aqui, termo só de fase, magnitude unitária, então o limite quando n cresce aqui não altera a magnitude desse termo. Lambda 2 elevado a n e elevado a j ômega 2n, lambda n elevado a n e elevado a j ômega n que multiplica n, t, S0. Então, para que esse limite seja igual a zero, a gente tem que exigir que o módulo de lambda-i estritamente menor do que 1, para i igual a 1, 2, até n. Então, a gente mostra que se o sistema for assintoticamente estável, ou seja, esse limite for igual a zero, necessariamente os autovalores da matriz A têm que ter magnitude menor do que a unidade, estritamente menor do que a unidade. A demonstração da volta é trivial, né? Porque se em magnitude os autovalores forem todos com magnitude estritamente menor do que 1, né, esse limite vai ser igual a zero, que demonstra que o sistema é assintoticamente estável. Então a gente demonstra o teorema, né, no caso particular aqui dos autovalores serem todos distintos, o sistema ser assintoticamente estável, ou seja, esse limite quando n vai para infinito de Sn igual a zero, implica que a magnitude de todos os autovalores seja estritamente menor do que 1. E, se a magnitude dos autovalores for estritamente menor do que 1, o sistema, então, é assintoticamente estável porque o limite vai para zero. Muito bem. Vamos mover agora para o caso geral em que a matriz A não é diagonalizável.
Um exemplo de matriz A não diagonalizável ocorre quando os autovalores da matriz A têm multiplicidade maior do que 1. Existem autovalores repetidos. Nesse caso, o tratamento é similar ao que a gente viu anteriormente, só que a gente vai ter que usar as formas de Jordan associadas à matriz A. Da mesma forma que a gente viu antes, a gente pode pensar numa transformação de base que leva o vetor S de n num vetor S chapéu de n, dada por uma matriz P, que multiplica S de n. E, segundo o teorema de Jordan, a gente pode escrever a matriz A do sistema 1 como sendo P inverso matriz J de Jordan, P. E a matriz P é formada de tal forma que as colunas de P são os autovetores generalizados de A. Então, colunas de P são os autovetores generalizados de A. A obtenção dos autovetores generalizados de A não vai ser mostrada nesse clipe, mas essa informação está disponível numa das aulas de sistemas lineares que eu vou colocar na descrição do vídeo. Muito bem. Quando a gente faz essa transformação de base do vetor de estados original para o vetor chapéu usando P construído dessa forma, a gente obtém a matriz J, que é a matriz de Jordan, e a matriz de Jordan, J, é uma matriz bloco diagonal, em que cada bloco é um bloco de Jordan, que eu vou denotar aqui como J subíndice 1, J subíndice 2 e assim por diante, até J subíndice Q. E cada JI, I de 1 até Q, está associado a um autovalor da matriz A com multiplicidade MI. Por exemplo, cada bloco de Jordan JI tem os autovalores relacionados na diagonal, né, e valores 1 na superdiagonal. Os outros valores são todos nulos. Cada subbloco da matriz de Jordan, da matriz bloco diagonal, JI, tem essa estrutura. Suponha que lambda-i tem multiplicidade MI, ou seja, aparece repetido MI vezes. Esse bloco de Jordan associado a esse alto valor MI é uma matriz MI por MI. Ou, no caso aqui, o JI, né, pertence ao C MI por MI. Então, essa é a estrutura de cada bloco de Jordan. Como essa matriz J é bloco diagonal, ela tem propriedades especiais. Por exemplo, J elevado a N é igual a, podemos notar como diag, né? De J1 elevado a N, J2 elevado a N, assim por diante, até J aqui elevado a N, equivale a elevar cada subbloco aqui da matriz J a N. Muito bem, da mesma forma que a gente viu antes, a gente vai ter que partir da definição de um sistema assintoticamente estável, ou seja, o limite, quando n vai para infinito, de S de n é igual ao vetor nulo. E a gente vai escrever o S de n, né, em termos da matriz A expandida aqui através do teorema de Jordan. Isso aqui implica, né, que o limite, quando n vai para infinito, de A elevado a n é S0, que vai ser igual a zero, mas isso aqui vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito. E aqui eu vou escrever a matriz A na forma em que ela se relaciona com a matriz de Jordan. Então, isso aqui vai ser P-1, JP elevado a n, S0. E da mesma forma que a gente viu antes, isso é igual ao limite, quando n vai para infinito, de P-1, J elevado a n, P, S0, e que vai ser igual ao limite, quando n vai para infinito, de P-1, diag de J1 elevado a n, para essa expressão que a gente viu aqui, pelo fato da matriz J ser bloco diagonal, J2 elevado a n, JQ elevado a n, P, S0. Então fica evidente aqui que a condição de bibestabilidade ser atendida, ou seja, esse limite ser igual a zero, vai requerer, né, que cada bloco de Jordan JI elevado a n seja um bloco nulo, seja uma matriz nula, de modo que o limite de fato vá para zero. Então a gente vai ter que estudar o que acontece com cada bloquinho de Jordan JI elevado a n no limite quando n vai para infinito. Bem, o que a gente quer fazer, né, é estudar o que é o JI, bloco de Jordan, elevado a n. Vamos tornar essa situação um pouco mais geral, porque a gente pode aproveitar essa informação para estudar a estabilidade de sistemas em tempo contínuo. Tá? Então vamos pensar na situação mais geral de que, ao invés de simplesmente exponenciar, né, JI, quer dizer, elevar o JI a uma determinada potência n, vamos pensar na situação mais geral do que é aplicar a JI uma função f. O que é uma função f de JI? Para não ficar tão geral assim, vamos considerar f
uma função mi menos uma vezes diferenciável com relação a lambda i. Tem que lembrar que o bloco de Jordan JI está associado ao alto valor lambda i com aquela estrutura que a gente viu antes. Então, para esse caso geral de uma f diferenciável em uma vezes, né, dá para mostrar, eu não vou mostrar aqui, mas eu só vou colocar o resultado, né, que o f de JI tem a seguinte estrutura. Vai ser f de lambda i, depois vai ser 1 dividido por 1 fatorial da primeira derivada d1 em relação a lambda de f de lambda i. Esse elemento vai ser 1 sobre 2 fatorial da segunda derivada em relação a lambda de f de lambda i, e assim por diante. Até 1 sobre mi menos 1 fatorial da derivada de ordem mi menos 1 em relação a lambda de f de lambda i. Então essa é a primeira linha da matriz f de JI. Esse elemento aqui, na casa 1, 1, né, ele vai ser replicado aqui na diagonal até aqui, né, f de lambda i. Esse segundo elemento vai ser replicado aqui na superdiagonal, 1 sobre 1 fatorial d lambda i de f de lambda i. Esse outro elemento aqui também, e assim por diante. Então, essa é a estrutura, e aqui todos os outros elementos são nulos. Então, vai ser uma matriz triangular superior, né, em que você vai tomar essa primeira linha construída dessa forma, que é toda a cara de uma expansão em série de Taylor, né, da função f, né, e o primeiro elemento da primeira linha é replicado aqui na diagonal, o segundo elemento da segunda linha é replicado aqui na superdiagonal e assim por diante. Então, essa é a estrutura da matriz f de JI. No caso da função f, isso é uma função m uma vez diferenciável com respeito a lambda i. Bem, no caso particular de f de JI ser a exponenciação, ou seja, ser igual a JI elevado a n, a gente tem, a partir dessa expressão, JI elevado a n. Então, JI elevado a n vai ser f de lambda i, f é a exponenciação do elemento à potência n, então vai ser lambda i elevado a n. O segundo elemento da primeira linha é 1 sobre 1 fatorial da derivada de f de lambda i em relação a lambda i. No caso de lambda i elevado a n, isso vai ser n, que multiplica lambda i elevado a n menos 1. O terceiro elemento da primeira linha vai ser 1 sobre 2 fatorial, que multiplica a segunda derivada de f de lambda i, vai ser n menos 1 lambda i elevado a n menos 2, e assim por diante. E, em termos gerais, né, o último elemento aqui vai ser 1 sobre mi menos 1 fatorial. A derivada de ordem mi menos 1 de lambda i elevada a n pode ser escrita como n fatorial dividido por n menos mi menos 1 fatorial. Só fazer as contas que a gente verifica que o n aqui nada mais é do que n fatorial dividido por n menos 1 fatorial. O n que multiplica n menos 1 é igual a n fatorial dividido por n menos 2 fatorial. Assim por diante, em termos gerais, por essa expressão aqui, que multiplica lambda i elevado a n menos mi menos 1. Novamente, né, a estrutura da matriz é tal que esse primeiro elemento da primeira linha vai ser replicado aqui na diagonal principal, até aqui. O segundo elemento da primeira linha vai ser replicado aqui na superdiagonal, e vai aparecer como n lambda i elevado a n menos 1 e assim por diante. Essa é a matriz JI elevada a n. Muito bem, a gente viu antes, né, que o critério de estabilidade assintótica, no caso de uma matriz A não diagonalizável, é tal que o limite, quando n vai para infinito, de P inverso de AG de J1 elevado a n, J2 elevado a n, Jq elevado a n, P, S0, tem que ser igual a zero. Se essa condição for satisfeita, o sistema é assintoticamente estável. E para que essa condição seja satisfeita, J1 elevado a n, no limite quando n vai para infinito, tem que ser nulo, de modo que esse produto aqui seja um vetor nulo. E a gente viu qual é a estrutura da matriz JI elevado a n. Cada elemento da matriz JI elevado a n pode ser escrito como uma constante complexa C, que multiplica um polinômio de ordem L de n, que multiplica o alto valor lambda i elevado a n. Essa é a estrutura geral de cada elemento da matriz JI elevado a n. O primeiro elemento da primeira linha era um polinômio de ordem 0, lambda i elevado a n, depois era n que multiplica lambda i elevado a n menos 1, então você tem lambda i elevado a n, lambda elevado a menos 1, que pode formar uma constante complexa, mais um polinômio
de primeira ordem em n, depois um polinômio de segunda ordem e assim por diante, né? Com L aqui, sendo desde um polinômio de ordem 0 até um polinômio de ordem mi-1, que é o último elemento da primeira linha da matriz ji elevado a n. Vai ser uma constante complexa, um polinômio de ordem mi-1 em n, que multiplica lambda-i elevado a n. Então, essa é a estrutura geral de cada elemento da matriz ji elevado a 1. Então, para que a matriz, no limite quando n vai para infinito, ser nula, é necessário que cada um dos elementos da matriz ji vá para zero. Aqui a gente pode escrever como limite, quando n vai para infinito, de c, polinômio de ordem L em n, módulo de lambda-i elevado a n e elevado a j ômega i n. Esse termo aqui é um termo só de fase, pode ser juntado aqui com a constante complexa c. Aqui nós temos lambda-i elevado a n, que define crescimento ou decrescimento exponencial contra um comportamento de crescimento polinomial. Sem demonstração, mas é possível demonstrar formalmente, né? E se o módulo de lambda-i for estritamente menor do que 1, o decrescimento exponencial domina sobre o crescimento polinomial para um polinômio de ordem L. Então, na situação em que os autovalores em módulo têm magnitude estritamente menor do que 1, no limite quando n vai para infinito, cada elemento da matriz bloco diagonal ji elevado a n vai para zero. Então, se o módulo de lambda-i for estritamente menor do que 1, o limite quando n vai para infinito de ji elevado a n é igual à matriz nula. E se isso aqui é fato, o limite quando n vai para infinito de p inverso diagonal, né, de j1 elevado a n, j2 elevado a n, jq elevado a n, sendo esses j's aqui com a mesma estrutura de j elevado a n, essa matriz aqui vai para zero e esse produto aqui é nulo, ou seja, o sistema é assintoticamente estável. Então, no caso de o sistema ser assintoticamente estável, a gente tem essa expressão, e que para essa expressão ser nula, esse limite ser nulo, já que p-1 não é uma matriz nula, idem para p, idem para S0, essa matriz bloco diagonal tem que ser nula, o que implica que cada um dos blocos da matriz bloco diagonal tem que ser nulo quando exponenciado a n no limite quando n vai para infinito. E essa condição é satisfeita quando o módulo de lambda-i é estritamente menor do que a unidade. Então, a gente demonstra que se o sistema é assintoticamente estável, ou seja, esse limite é igual a zero, então o módulo lambda-i tem que ser estritamente menor do que 1. A volta é fácil de demonstrar, porque se a magnitude de lambda-i for menor do que 1, esse limite aqui é igual a zero.